Bom, sejam todos bem-vindos. Obrigada por vocês que se interessaram em se inscrever e acompanhar o nosso webinar hoje. Por favor, me avisem, tenham a vontade de me avisar caso minha conexão falhe, porque eu estou num lugar que ela está oscilando um pouco, então eu espero que ela não falhe, mas se ela falhar muito, eu vou desligar minha câmera em algum momento. Hoje, a nossa ideia é discutir nesse webinar um pouco sobre estratégias de relacionamento governamental, tanto com o Poder Executivo, como Legislativo e com agências reguladoras. E para falar sobre isso, nós formamos essa mesa com pessoas de grande experiência nesse tema, todos com muito conhecimento em relações governamentais, que já atuam na área há algum tempo. Eu vou fazer uma breve apresentação deles e depois eu vou abrir para fala dos nossos debatedores hoje e vou deixar que eles até se apresentem com um pouco mais de detalhes, começando pela Rayane, Rayane Paulo. Ela é coordenadora legislativa do Distrito Federal, atuou por 2 anos na oficina consultoria e teve passagens pela Impress e pela Vector. Bem-vinda, Ray. Jaqueline Brito é especialista em relações institucionais e governamentais na Neo Energia do DF, atuou por quase 2 anos no Sinditele Brasil e por 6 anos na Umbelino Lobo Consultoria, e tive a oportunidade de trabalhar com ela nessa época. Bem-vinda, Jaque. E o Russani de Jesus, é gerente sênior de políticas para Américas no Information Technology Industry Council, ITI, foi consultor sênior na FTI Consultoria e atuou na área de políticas de comércio na Embaixada. E hoje ele trabalha também me aturando todos os dias. Bem-vindo, Russani. Eu sou a Verônica, também conhecida como Vero Rou. Hoje atuo na Meta, na área de relações de políticas públicas, a gente chama. Tive algumas passagens pela indústria química, Oxiteno. Trabalhei também numa associação, que foi a Abipla, foi onde eu comecei minha carreira. E passei por uma consultoria, e hoje eu estou aqui só como mediadora e não como debatedora. Então eu vou deixar aqui que os nossos debatedores se apresentem e falem um pouquinho, e eu vou começar com a Ray, que vai falar sobre relacionamento e estratégia de relacionamento no Poder Legislativo. Ray, por favor, você tem 10 minutinhos aí para fazer sua introdução. Olá, pessoal, boa noite. É ingrato começar, hein? Estou acostumada com ser ordem alfabética, eu ficar lá por último. Mas primeiro é um prazer, pessoal, aproveitar esse momento para conversar com vocês e dividir a mesa com pessoas que são com certeza referência na minha carreira, como a Verô, o Sani, e já que a gente compartilhou o começo dessa caminhada em relações governamentais, começamos na mesma faculdade, depois na Umbelino, e até no ensino médio, quando a gente decidiu atuar por essa área. Hoje, eu sou coordenadora legislativa do mandato do deputado distrital Max Maciel, um deputado em primeiro mandato, mas que conseguiu uma votação expressiva, então, a terceira maior votação do Distrito Federal, e hoje estou com um olhar muito voltado para a política do Distrito Federal, mas já atuei também em consultorias, atendendo clientes em nível federal e subnacional. Então, como o Vero trouxe, eu atuei mais recentemente na oficina consultoria, principalmente na parte de campanhas de causa, monitoramento do legislativo e desenho de estratégias para interlocução com atores de interesse. Também tive passagem ali pela Presidência da República, Ministério da Fazenda e outras consultorias, a Vector Relações Governamentais e a Umbelino Lobo. Indo aqui para o nosso ponto, o interesse aqui, da noite de hoje é falar um pouco a respeito de estratégias para a atuação do legislativo. Eu pensei um pouco em trazer para vocês a respeito das experiências nesses 3 locais. Então, como empresa, pensando como consultoria, e do outro lado do balcão, como eu digo que estou hoje, o que é interessante para a gente receber quando é procurado. E nesse primeiro local, a gente compartilha do mesmo movimento, que é entender qual é o nosso objetivo, quais são os temas que nos interessam, como é que esse tema está hoje no ambiente político, e dentro desse tema, qual é o nosso objetivo? Nem sempre a gente vai conseguir chegar no resultado final, que seja a criação de uma lei específica
ou a regulamentação de um tema, ou até mesmo um convênio, que vai começar a ser discutido nas casas legislativas e depois ser sediado em âmbito federal. Então, é importante entender dentro do nosso tema quais são as nossas possibilidades, a partir daí, checar qual seria o objetivo ideal e qual seria o objetivo médio possível. Então, ter consciência desses níveis de onde a gente quer chegar é importante na hora de traçar essa estratégia. E depois disso, a gente parte para aquele trabalho básico. A gente estava até falando um pouco antes de vocês entrarem, que é fazer essa pesquisa. Pode ter vários nomes, a gente fala de mapa de stakeholders, de mapa político, de mapa de interesse e calor, mas independente do nome que tenha, é importante que a gente faça essa pesquisa sobre os atores interessados no nosso tema, e aqui eu vou focar no âmbito legislativo. Então, entender quais são os parlamentares que estão discutindo aquele nosso tema, quais são as bancadas, as frentes parlamentares, quais são as iniciativas que já foram iniciadas para aquele tema, entender também por que elas pararam, quais delas tiveram sucesso. Eu acho que a nossa área também nos permite aproveitar e conhecer as estratégias dos outros clientes, das outras empresas, e a partir delas se inspirar e adequar essa atuação, e por que não fazer isso de forma conjunta. Então, é sempre importante ter em mente que, às vezes, a pauta de uma associação vai ter muito mais força que a pauta de uma empresa sozinha. Ela vai ser priorizada. Assim como uma pauta social, uma causa de advocacy, às vezes, ela vai ter um apelo mais forte para a população e, a partir disso, vai ser mais cara, né, para o interlocutor. Vai atrair ainda mais o mandato daquele parlamentar. Então, entender esse interesse e esse relacionamento é muito importante antes da gente traçar essa nossa estratégia. Um outro ponto que também é bastante relevante aqui e que ganhou muita força durante a pandemia e depois das eleições de 2018 é pensar na atuação dos eleitores nas redes sociais. E, claro, está muito em voga também, porque a gente está falando do PL das fake news nos últimos dias, e a gente tem muito classificado a partir daí um termo utilizado aqui, que é pensar no cidadão stakeholder. Então, é muito importante que, ao pensar essa estratégia, a gente leve em consideração também a comunicação e como essa estratégia e o nosso tema vai ser trabalhado, seja nas redes sociais, seja em jornais, seja na mídia. É sempre mais fácil trabalhar com pauta positiva. Essa pauta positiva, ela sempre atrai a atenção dos parlamentares e, ao mesmo tempo, quando ela é positiva, a gente consegue unir vários partidos e várias bandeiras numa mesma causa. Mas, poxa, eu vou trabalhar só pautas positivas? Não, a gente também precisa, às vezes, trabalhar pautas tidas como negativas e entender como essas pautas negativas estão sendo vistas pelas redes sociais, ou como elas estão sendo vistas por algumas bancadas ou alguns partidos, também é interessante para a gente identificar com quem não falar. Quem, de alguma forma, pode trazer uma influência negativa ou pode dificultar a tramitação ou as tratativas relacionadas a essa nossa matéria. Então, isso seria pensar no mapa político. Esse mapa político nos faz identificar nomes de interesse e o relacionamento desses nomes, e também é importante entender a influência desses nomes, né? Então, por exemplo, hoje, o deputado com quem trabalho, ele é presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade. A pauta de mobilidade é a pauta que ele trata desde a primeira vez que ele tentou a eleição, e foi estrategicamente pensado nos acordos dentro da casa, junto com o partido dele, com a bancada, que ele conseguisse ficar como presidente dessa comissão de transporte e mobilidade. Então, poxa, eu vou falar com um deputado, com um vereador, em quais comissões ele aparece, quais são os temas que ele mais apresenta, com quem ele se relaciona. Ele está presente, às vezes ele é presidente de uma comissão não tão importante, mas ele é membro de uma outra comissão e se relaciona bem, não sei, com o presidente da CCJ, que é sempre, né, uma comissão por qual qualquer projeto vai passar, e, ao mesmo tempo, se a gente puder trazer esse olhar também para a mesa diretora, pensar ali em quem compõe essa pauta, quem, de alguma forma, pode nos ajudar, seja de forma a acelerar, atuar de forma a apresentar, nos auxiliar na aprovação de um requerimento de urgência, ou, de alguma forma,
impedir, né, essa votação, também é importante que a gente trace tudo isso antes de começar, de fato, a falar com os gabinetes. Vencido isso, aí a gente precisa também fazer, eu gosto muito de falar sobre isso, porque a gente não fala só com os parlamentares ou com as autoridades, esse é o último ponto. Então, a gente precisa falar com as pessoas, com a equipe técnica que faz esse atendimento. Então, entender se existe um parlamentar, um assessor dentro do gabinete parlamentar que trate sobre aquele seu tema, ou que seja responsável pela equipe de legislativo, ou que tenha uma presença em cursos recentes, não sei, você vai falar sobre a saúde, e aí entender que esse parlamentar faz parte de discussões relacionadas à saúde, que ele estudou. O LinkedIn é ótimo nesse sentido, né? Para você, além de identificar quem são as pessoas desse gabinete, mas sobre o que eles estudaram e partir para ter assunto. Começar a saber como chegar para essa pessoa, porque pensem, eles são procurados por várias pessoas. Então, é importante que esse seu contato chegue sempre com um diferencial desde o primeiro momento e óbvio, o básico, é cordialidade. Entender que nem sempre essa pessoa vai estar disponível para te responder naquele momento, e isso não significa que ele não tem interesse na pauta. É entender que, por exemplo, a casa está discutindo, como é essa semana, né, a Câmara dos Deputados falando bastante do PL das fake news, outra pauta não vai ter abertura para ser tratada nesse momento. Então, escolher também quando fazer esse contato é muito importante. E depois de definida essa fase, estabelecer esse contato com o gabinete, aí a gente parte para a solicitação de reuniões. Eu entendo que esse é um movimento muito importante para criar esse relacionamento. Não dá para você procurar um parlamentar só na hora da crise. Você precisa já ter criado, se possível, essa conexão antes da crise, ter feito esse mapeamento, para que numa necessidade, numa emergência, você consiga já ter, né, esse passe aprovado. E pensando na reunião, é importante que você se prepare para esse momento. Não só adeque as informações que você vai levar, trazendo tudo de forma muito objetiva. Números é um fator muito importante, resultado para aquilo, e não levar só o seu problema, né? Se eu posso dizer assim, mas, se possível, soluções para aquilo. O que você entende que poderia ser feito para mitigar aquele seu problema? E diante disso, adaptar o seu texto à pessoa com quem você vai falar. Porque tem parlamentares que gostam de receber tudo isso muito em texto, tem parlamentares que gostam de receber uma coisa mais curta e estar preparado para conhecer bem o seu público e levar esse material adaptado para quem você vai falar, e também pensar nos assessores que vão estar, né? É muito complicado quando o deputado recebe ali um material no meio do caminho, acontece muito no corredor, e às vezes esse material não chega até o gabinete, isso acontece. Então, ter esse cuidado de fazer com que o material chegue ao gabinete, chegue à equipe técnica, para que as coisas não se percam, porque é um volume muito grande de informações que circulam, e estar disponível, deixar seu contato, demonstrar qual a melhor forma de vir essa resposta também é um ponto importante. Acho que esse é o que eu tinha para começar, que aí, como a gente falou, é um beabá, mas que a gente faça dessa noite momentos também para troca e experiências. Obrigada, Rai, excelente. Vários pontos aqui já. Já estou pensando nas perguntas, espero que vocês também vão preparando aí para a gente poder ter um bom debate. Vou passar agora para o Hussani, para ele falar um pouquinho sobre o relacionamento com o Poder Executivo. E, no caso do Hussani, ele vai trazer também um pouquinho uma perspectiva sobre as diferenças aí que a gente encontra entre o relacionamento no Brasil e nos Estados Unidos, aproveitando que ele está em Washington. Vamos tirar proveito dessa. Hussani, por favor. Bom, muito obrigado, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite do IELGOV, e também falar que eu estou numa posição muito ruim de seguir aí após a Rayane. E também parabenizar o IELGOV de estar montando esse painel, esse webinar aqui para todo mundo estar debatendo um assunto que é tão importante, mas também notar que o painel é majoritariamente formado de mulheres e também um painel majoritariamente negro, que eu acho que é algo a ser
louvado. Então, nesse sentido, me apresentando rapidamente, meu nome é Rossani Durante Jesus, eu sou gerente sênior de políticas públicas para as Américas no Information Technology Industry Council. Nós somos uma entidade de representação global do setor de tecnologia. Então, como eu falo setor de tecnologia, é porque os nossos membros eles estão espalhados por todos os verticais do setor de tecnologia. Então, hardware, software, semicondutores, plataformas digitais, serviços financeiros, enfim, todos os verticais. Como a Verônica disse, eu estou baseado em Washington, D.C., mas temos escritórios ao redor do mundo. E, no meu caso, eu lidero nossas relações governamentais do Canadá até o Chile. Então, são vários mercados e diferentes maneiras de atuar com os diferentes, enfim, governos. Pensando um pouco sobre a temática aqui, né, sobre estratégias de engajamento e relacionamento, eu vou tentar descrever em linhas gerais mais ou menos um pouco como faço atuação e também não tentar repetir muito o que a nossa colega já acabou de mencionar, mas eu consigo, quando eu estou atuando, eu tento dividir esse processo em três diferentes partes, né? O projeto em si, a atuação e o pós-projeto. Para mim, essa parte do projeto seria mais importante. Quando eu falo projeto, é entender qual seria o problema ou a causa qual que queremos defender, né? Entender toda a dinâmica, qual que é o issue e quais podem ser os desdobramentos, interpretações sobre aquele problema. Depois um mapeamento de stakeholders, e aí realmente entender todo mundo, né? O setor privado, setor público e sociedade civil, entender quais são os possíveis aliados e opositores aos problemas, a causa, e os seus perfis, né? Entender de onde eles são, do executivo, se aquela pessoa tem alguma aspiração a um cargo eletivo, né? De repente virar prefeito ou governador de algum estado, até para, com esse sentido, poder trabalhar o nosso interesse de uma maneira onde possa ajudar aquele stakeholder com suas aspirações futuras de eleição ou não, e também tentar entender o echo chamber desse stakeholder, né? Para tentar fazer com que ele tenha uma sensação que está todo mundo falando a mesma coisa. Então, quem são as pessoas que esse stakeholder pode estar escutando, ou que podem influenciar esse stakeholder, para também incluir essas pessoas no processo de educação, né? E aí, indo para a segunda parte, que seria mais ou menos a hora da atuação, né? De fazer educação desse decision maker e, enfim, esses influenciadores, é realmente trabalhar a linguagem a partir daquele processo de mapeamento do perfil do stakeholder. Às vezes, quando a gente está trabalhando com vários projetos diferentes, a gente monta uma linguagem só e tenta empurrar para os mesmos stakeholders num país, e às vezes não é o jeito mais efetivo, né, de estar fazendo esse trabalho, pensando que cada um tem uma maneira diferente de absorver informação e ver informações de maneiras diferentes, né? Então, digamos, o vice-presidente, ou, aliás, atual presidente em exercício, Dr. Geraldo Alckmin, não sei se o Lula já chegou da Europa, mas presumo que ele gosta de ter acesso a números e, enfim, certos detalhes que depois ele possa reproduzir, enfim, para o resto do governo ou para a população, né?
diferente de outros stakeholders que podem não necessariamente ter interesse em números, mas sim em questões mais subjetivas. Então, você realmente tem que fazer esse trabalho para montar uma linguagem específica para cada decision maker e para cada influenciador que pode chegar a esse decision maker. E eu acho que a Rayane tocou num ponto que eu sempre tento conversar com os meus consultores, é a questão de fazer com que o documento, a posição, o leave behind chegue no stakeholder, né? Então, é realmente tentar entender quem é a pessoa com que eu devo mandar esse documento e que, ao invés de geralmente mandar para um e-mail do gabinete, por exemplo, realmente tentar entender qual é a pessoa que vai conseguir levar essa mensagem, que vai influenciar, o que vai me ajudar a convencer o decision maker a tomar a decisão que seria favorável e fazer o engajamento com os possíveis aliados. E a terceira parte seria o pós-projeto, como eu disse, que é realmente tentar manter o contato, né? Montar um canal de troca mútua para manter aquele relacionamento para algum problema que eu vá ter no futuro que eu queira defender e que esse stakeholder possa estar envolvido ou não. Então, eu sempre faço questão de tentar manter esse canal aberto, de troca mútua contínua, né? E aí, como a Verônica mencionou, tentando ver aqui algumas coisas de diferença entre os relacionamentos, quanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos e outros países, uma das coisas que eu sempre tenho que levar em consideração é o nível de abertura que eu posso me dar para conversar com um stakeholder em específico, né? Quão transparente, mas não necessariamente transparente no sentido de estar querendo esconder alguma coisa, mas o nível de abertura que eu vou ter com o stakeholder, ele muda um pouco de mercado para mercado, porque é uma questão cultural, né? Geralmente no Brasil a gente é um pouco mais aberto enfim, conversar sobre coisas pessoais, do que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, apesar de você tentar ter uma conversa amigável, você não chega right off the bat, né, para conversar sobre, sei lá, o cachorro do stakeholder numa reunião inicial. Também a estrutura da reunião e a duração da reunião em si, né? Enfim, aqui a gente geralmente tende a ter tudo estruturado e uma agenda detalhada antes de encontrar com o stakeholder, e sabe que geralmente as reuniões vão durar aquele período ou então até menos, porque você quer ir direto ao ponto. E já, por exemplo, no Brasil, você tem uma maior flexibilidade, uma maior margem para conversar sobre outras coisas, que não necessariamente somente aquele seu issue, e que acaba abrindo portas para você, enfim, obter informações sobre outras questões que não necessariamente estavam no seu radar e que você estava observando, e que aquele stakeholder pode estar envolvido ou conhece alguém, né, que está envolvido. Então, eu acho que até uma facilidade no que tange em engajar com os stakeholders no Brasil. E aí, mais uma vez, a questão do nível de informação em detalhe, né? E a linguagem que vai mudando, né? Então, se eu estou falando com o governo brasileiro, eu vou estar focando em questões de desenvolvimento socioeconômico do Brasil, naquela questão específica. E se eu estiver falando, por exemplo, com o governo estadunidense, eu vou estar falando sobre, enfim, questões de defesa de interesse do setor privado estadunidense no que tange o mercado brasileiro. Enfim, então eu também tenho que mudar essa linguagem dependendo de qual governo eu estou falando, mesmo se eu estiver defendendo o mesmo interesse. Porque muitas vezes, no meu caso, eu tenho que estar lidando com tanto o governo do mercado em qual a gente está atuando, quanto o governo estadunidense, para estar todo mundo alinhado. Eu vou parar por aqui e vou, enfim, passar de volta para a Verônica
empolgado para escutar as perguntas e começar esse debate. Obrigada, Rosane. Vou passar para a Jaque, e depois da Jaque eu faço apanhado geral aqui dos pontos principais que vocês falaram, e a gente entra nas perguntas e nos debates. Então, vou esperar que as pessoas também se organizem aí para fazer suas perguntas. Quem quiser pode fazer por escrito, e aí eu reproduzo aqui sem problemas. Jaque, só vez falar um pouquinho sobre agências reguladoras, que é um mundo tão diferente, né? Boa noite, Verô. Boa noite a todo mundo. Acho que eu queria agradecer aí o IRELGOV, né, na sua pessoa mesmo, e dizer que para mim é uma felicidade estar aqui hoje para aprender com todos vocês, né? Acho que mais aprender do que contribuir aí com o debate. E aí, me apresentando rapidinho também para seguir a linha, hoje eu estou como especialista de relações institucionais aqui na Neoenergia Brasília, né? Mas a Neoenergia é um grupo que está em outros estados do Brasil também. Então, eu sigo aí apoiando aí o grupo como um todo, né, em todos os seus negócios, nesse relacionamento institucional com os poderes e com as agências. E antes de estar na Neoenergia Brasília, eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho sobre telecom, quando eu passei pela Conexis, né, o antigo Cinti Telebrasil, e também aí tive um bom período na Umbelino Lobo, uma consultoria já renomada aqui em Brasília, onde eu tive a felicidade de trabalhar junto aí com o Verô, e digo que foi uma escola, né, para aprender aí todo o passo a passo nesse relacionamento. E Rai falou sobre ser uma missão ingrata falar no começo, mas ser a última também é um desafio, né? Então, assim, o que eu pude perceber tanto da fala de Rai quanto da fala de Rosane, e do que eu tinha preparado aqui para hoje, é que o passo a passo básico, né, que é mapear, conhecer, informar e manter informado, ele pode ser usado aí no relacionamento com qualquer poder ou com qualquer agência ou com qualquer stakeholder. Então, a grande questão é que quando a gente fala de relacionamento institucional com agências reguladoras, parece um mundo um pouquinho diferente. E aí eu penso em duas questões principais quando a gente olha para as agências. Primeiro é o perfil dos meus stakeholders, né? Então, não é nem 100% técnico, mas também não é 100% político. Então, fica nesse desafio. Então, os diretores, eles podem ser indicados, né? Então, tem uma presença política nessa indicação, mas eu também tenho que levar em conta a formação e a capacidade técnica dessas pessoas. Então, eu diria assim, do ponto de vista dos stakeholders, eu acho que o que muda um pouco é a possibilidade de acesso a algumas informações. E aí, não só olhando, né, para a diretoria colegiada das agências, que ficam mais em foca, olhando mesmo para os técnicos. Então, é mais difícil, por exemplo, fazer um levantamento do perfil daquele técnico. Porque quando a gente vai elaborar um perfil de um parlamentar ou de uma própria autoridade executiva, eu consigo ver lá posts no Twitter, eu consigo ver o Instagram, eu consigo ver a pauta ali em tempo real, o ministro está recebendo tal setor, né? Então eu já consigo fazer esse mapeamento. E aí, como é que a gente faz com as agências? Então, eu acho que eu trabalho um pouquinho mais braçal, sabe? Monitorando de fato as relatorias que ele pega, apesar de ser sorteio, né? Mas fazendo essa análise do que ele tem falado, quais são os posicionamentos em reuniões de diretoria colegiada. Então, às vezes, não tem nenhum um tema que é de interesse do setor no qual eu atuo ou no qual eu defendo, mas eu estou acompanhando a diretoria ali, a reunião que está sendo transmitida para entender um pouco do posicionamento do que está sendo falado ultimamente. Então, uma coisa que eu usava bastante lá na Umbelino, que depois vai dando para montar aí um quebra-cabeça, sabe? Os afastamentos para viagens, viajou para falar de tal tema, tem um congresso em tal local. Então, assim, já dá para entender pequenas nuances do que cada técnico está sendo discutido, né? E eu acho que, além disso, assim, analisar diariamente aí as agendas oficiais que são disponibilizadas nos sites é fundamental para saber qual setor tem sido recebido e para entender como tem sido essa aproximação, né? Tanto a nível de diretoria quanto a outros níveis também dos servidores. Então, assim, para mim, do ponto de vista de relacionamento com agências, eu acho que essa dificuldade maior um pouco, tendo em vista o perfil técnico, né, é um pouco mais complexa, mas também não é impossível. E eu acho que uma outra questão
é a forma como eu também mantenho informado esse meu stakeholder e como eu faço essa comunicação. Então, assim, por várias vezes a relação institucional ela acaba dando uma mesclada com a relação regulatória, né? Então, as duas áreas, tanto regulatório quanto o RIG, tem que estar muito alinhadinho, porque nós, né, profissionais de RIG, a gente vai fazer essa tradução do Techniquez quando a reunião tiver um viés mais político, mas ainda assim é a regulação ou o regulatório de cada setor que vai fazer as contribuições nas consultas públicas, né, que vão preencher ali, que vão mandar dentro do prazo. A gente pode até trabalhar para uma prorrogação do prazo, né, para envio das considerações, mas é o regulatório que está lá na ponta fazendo tudo detalhadamente e que tem, claro, mais expertise e know-how para fazer essas considerações. Então, assim, e as consultas públicas, no meu ponto de vista, né, elas continuam aí sendo excelentes maneiras de contribuir para a tomada de decisões da agência. Mas antes, e me preparando aqui para esse momento com vocês, eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com um colega de trabalho que foi por muito tempo da agência, ele ainda é servidor de carreira, está afastado, né, nesse período, e eu falando com ele, André, eu queria entender se as coisas que, por exemplo, a gente que está do lado de cá compartilha com vocês se realmente faz sentido, sabe? E ele trouxe algumas ponderações, assim, do quanto é importante realmente ouvir o setor regulado, sabe? Não só do ponto de vista de considerações nas consultas públicas, mas nas reuniões, de estar ali reforçando o posicionamento, explicando, esclarecendo algum ponto que, do ponto de vista, pode ter ficado mais nebuloso. Então, assim, eu acho que a ideia de estar mantendo comunicado, ela conversa muito da mesma maneira que no relacionamento com o poder legislativo e com o poder executivo. Então, como o Rai bem colocou, né, você não vai só para pedir também, você está ali para informar, para dar subsídios, para contribuir para algum assunto técnico. Então, isso se conversa muito também com as agências, e eu acho que isso também. E aí isso implica necessariamente na gente construir, enquanto setor regulado, né, enquanto associação, uma credibilidade muito forte junto às agências. Então, assim, ele até pontuou e eu lembrei dos meus tempos de consultoria. Ele falou, olha, a gente quer receber, mas depende de quem está colocando isso. É um ator que tem uma credibilidade, já é reconhecido no setor, ele tem boas práticas, ele, sabe, ele contribui, ele participa, ele discute, ele vem para a audiência pública, ou é um setor que está só para tumultuar, que vem só para tentar fazer para travar o processo. Então, às vezes, a gente que está do outro lado, a gente acha que por o corpo ser tão técnico, eles acabam não percebendo isso, né? E não é verdade. Então, eles também fazem essa leitura, e eu já imaginava um pouco isso, mas foi bom ter essa visão de quem já esteve de dentro, e eu aproveitei para dividir aí com vocês. E pegando também aí para o nosso tema do webinar, né, sobre essa estratégia no relacionamento com agências, eu acho que eu não poderia deixar de falar sobre o aproveitamento do sombreamento dos papéis do que é poder executivo, do que é agência reguladora e do que é poder legislativo, né? Então, claro, sendo tudo feito de maneira transparente, né, se atendo aí às normas de compliance, a gente sempre vai poder apelar também para uma relação que aí não foi a gente, né, profissional de RIG que criou, mas essa relação de competição entre o legislativo e as agências, esse misto de quem legisla e de quem regula de fato. Então, como profissionais que somos, a gente vai aproveitar também essa brecha em alguns casos, e aí, assim, já é de conhecimento, né? Todo mundo sabe que volta e meia a Câmara se irrita com alguma resolução que uma agência publica, então aí se utiliza dos seus artifícios regimentais, né? Então, aprova a convocação de diretor, apresenta PDL para assustar resoluções, e tudo isso também são ferramentas que nós profissionais podemos utilizar. Então, algumas pessoas vão entender isso como uma intervenção, né, na autonomia do órgão regulador, mas outras pessoas também vão entender que é uma maneira e oportunidade de barrar decisões que não foram tomadas, que foram tomadas de uma maneira apressada, ou que também poderiam ter sido melhores discutidas com o setor regulado. Então, assim, essa é uma estratégia
Então, eu acho que, em última instância, a gente pode sim aí recorrer a essa briga, a esse atrito, sabe? Poder legislativo e agências reguladoras. Com o poder executivo é um pouco mais difícil, porque, assim, apesar da autonomia que as agências têm, a gente sabe, né, que elas seguem aí as linhas macro das pastas dos ministérios às quais estão ligadas. Então, assim, é um pouco mais difícil. Geralmente, a assessoria parlamentar, as assessorias parlamentares andam muito bem alinhadas, né, ministério e agência. Então, às vezes é difícil provocar esse momento de discussão, esse momento de rever o que já foi publicado junto ao Ministério, mas o Legislativo sempre vai ser uma oportunidade também para a gente fazer essa provocação e ganhar um pouco mais de tempo para discutir algumas questões. Mas ainda assim, sabe, ainda apesar de reconhecer essa estratégia, o que eu acho que eu sempre falo e vi muito nesse tempo acompanhando diversas agências, né? Porque como lá tínhamos muitos clientes, a gente acompanhava agências distintas. Uma coisa que eu vi nesse tempo todo foi a forma como o setor regulado ele é ouvido. Às vezes nem sempre vai ser acatado, mas tem ali a possibilidade de ser ouvido de uma maneira, sabe, legal também. E então, assim, eu acho, sou uma defensora aí do papel das agências. Recentemente tem se discutido muito essa questão. Inclusive, tem uma emenda que foi apresentada pelo deputado Danilo Forte, que busca criar uma espécie de conselhos que fiscalizariam ali as próprias agências. Eu acho que é uma medida que precisa, sabe, ser melhor discutida, que eu reconheço, sim, o papel das agências como órgãos que contribuem para ambientes de investimento aqui com maior segurança jurídica, né? Então, elas foram criadas com experiências internacionais. Então, assim, ainda hoje, apesar da influência política nas agências, elas são autônomas e conseguem frear um pouco pela capacidade do corpo técnico, todas essas decisões que às vezes chegam de cima. Então, assim, e aí já por fim, não sei se eu já me estendi no meu tempo, eu acho que mais um ponto ainda de estratégia do ponto de vista no relacionamento com elas, e eu acho que a gente pode falar um pouquinho de autorregulação, sabe? Vários setores já têm caminhado nessa linha. Então, quando eu tive lá com a Conexis, o setor de telecomunicações está saindo à frente com o SART, né? Que é uma autorregulação do setor. Então, isso tem sido muito bem visto pelas agências e é uma ótima estratégia se antecipar, sabe? E aí, cabe a nós, por aqui, profissionais de RIG, cabe a nós fazer uma ponte, de fato, com o regulador para que o setor regulado, para que o nosso regulatório, nossa regulação, seja ouvida e considerada, sabe? Mas sempre batendo nessa linha, de fato, de considerações que exalam aí credibilidade e compromisso, de fato, com a elaboração de melhores políticas públicas e o crescimento do país como um todo. E eu acho que é isso. Não sei se eu passei por tudo, mas fica à vontade, Verô. Obrigada, Jaque. Bom, então, só para fazer uma conclusão aqui, um fechamento em cima de tudo que vocês falaram, acho que tem alguns pontos que eu gostaria de ressaltar. O primeiro é a nossa profissão ou a forma de atuação, como nós vamos nos relacionar com os poderes, está totalmente relacionada a uma parte mais de planejamento, de estratégia, em que você consegue mapear seus stakeholders, identificá-los, saber com quem que você vai falar e em que momento. A outra questão é a questão da necessidade de ter material técnico ou dados, fatos, informações, enfim, que subsidiem essa construção e o posicionamento que você vai ter em cada um das interações, em cada um dos relacionamentos que você vai construir. E a construção do próprio relacionamento, que passa pelo monitoramento ali e um acompanhamento constante, sempre tentando mostrar ou tentando passar essa credibilidade, construindo também essa credibilidade ao longo do tempo, que eu acho que é uma das coisas mais importantes até para o profissional de relações governamentais, porque no final não importa em que setor você esteja, o que você sempre vai levar com você é justamente essa credibilidade. E aí eu vou passar para as perguntas, não sei se tem alguém aqui que queira fazer pergunta, então, pessoal, se vocês quiserem levantar a mão, enfim, para perguntar, ou mandar por escrito, fiquem à vontade. Eu vou começar perguntando aqui para a Rai,
voltando um pouquinho nessa questão do legislativo, quando a gente monitora, acompanha, temos ali os projetos de lei que foram identificados como prioritários, a gente tem vários momentos em que nós conseguimos atuar, né? Desde o momento da apresentação do projeto até os momentos em que ele está tramitando. E aí, Rai, queria que você falasse um pouquinho em que momentos o profissional de relações governamentais, ou qual seria o momento ideal para o profissional de relações governamentais atuar quando tem um projeto de lei de interesse. Certo. Eu acho que o primeiro ponto é entender o regimento interno da casa que você está monitorando. A gente tem, né, hoje falando da Câmara dos Deputados, uma tramitação mais demorada, né? São muitos deputados, são agora ainda mais comissões, e desde o momento da apresentação do projeto é importante que você já o acompanhe, seja você produzindo de alguma forma, né, subsidiando a produção desse texto ou identificando a partir do monitoramento, né, são dois objetivos diferentes, mas esse monitoramento faz parte das duas fases. Então, no primeiro momento, é entender a designação de por quais condições esse projeto vai passar. Acho que esse é um ponto primordial, muito importante, e seguindo o regimento interno, dependendo de quantas comissões ele passar, talvez seja criada uma comissão especial para analisar aquele projeto. Então, às vezes, pode ser uma estratégia atuar para incluir mais uma comissão nessa designação e aí isso levar mais tempo, ou o contrário. Então, essa é uma primeira oportunidade. A partir disso, existe o prazo de emendas, né, ao projeto. Então, isso também é uma fase muito importante que se pode trabalhar. É uma oportunidade de você procurar aquele deputado que você já identificou que tem relacionamento com aquele tema, que pode ter uma certa influência, e que entre os pares vai ser respeitado para que aquela emenda não seja de cara descartada, e ao mesmo tempo você já precisa ter os seus subsídios para apresentar e para defender por que daquela sua emenda, né? Qual é o seu objetivo e por que você está propondo essa alteração ao texto. Depois disso, a oportunidade de atuação identificadas as comissões por qual o projeto vai passar, identificar deputados dentro dessas comissões que podem ser importantes, né, favoráveis ao seu tema e contrários também. Você precisa entender, por exemplo, se você vai criar um projeto de lei que institui um mês ou um dia, né, para tratar um tema específico, a gente já tem a percepção de que o novo é contra esse tipo de, né, ele sempre vota contra, independente do tema, eles votam contra, porque eles acreditam que é um desperdício de verba, etc., não entrando no mérito. Mas se você tem uma comissão com a maioria de deputados do Novo, não é possível hoje, né, mas entendendo as possibilidades, mas você daí você já antecipa o tipo de discurso que pode vir contrário a esse ponto. E aí entender também a maioria de partido naquela comissão, qual seria um parlamentar que vai ser acessível, que não vai ter uma dificuldade no texto que ele apresente, que ao mesmo tempo vai ter uma boa relação com o presidente da comissão, e o contrário também, um relator que costuma demorar bastante para relatar suas matérias em equipe. Então, isso é importante pensar que a gente tem as duas possibilidades, de usar o regimento interno e o relacionamento com os deputados a nosso favor, seja para acelerar ou, de alguma forma, retardar a tramitação. Uma outra oportunidade se a gente quer trabalhar melhor um tema ou texto, é propor a realização de audiências públicas. É sempre um momento importante para você trazer outros atores para falar, reforçar o seu coro, para discutirem aquele tema ou trazerem novas informações, pode ser, não sei, né? Imagina quando foi instituído, quando a gente começou a falar do Uber, não era uma coisa tão comum, não era tão claro, ainda estava sendo implementado em outros países, então ouvir experiências e olhares diferentes do que só o pessoal que defendia a implementação do Uber também foi importante para chegar numa regulação possível. Então, audiências públicas são momentos muito importantes, e aí a gente tem também outras ferramentas, seja pedir a urgência do projeto para que ele ultrapasse, né, de alguma forma, essa fase, e sempre gostei muito do jeito que a Jaque resumiu, né? Além de informar, a gente precisa manter informado e manter os parlamentares e a sociedade muito ciente do que está acontecendo com aquele tema, para que ele não seja simplesmente aprovado ou esquecido
e isso, de alguma forma, diminui, reduz o seu tempo de atuação, né? O seu espaço para falar sobre aquele tema. Não sei se eu consegui responder bem, Verô, mas era isso. Sim, foi ótimo. Obrigada. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta, Verô. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Jorge, eu trabalho no Itaú e estou como presidente desse instituto que nos, nos juntou hoje. Eu queria perguntar para o Hassani, acho que achei bem interessante, o Hussani, desculpa. Achei bem interessante a intervenção dele, né? E hoje a minha cadeira ela é basicamente Brasil, né? Como foi lá no início da carreira, tendo passado aí por posições aí de sub-regionais para comparar o subnacional, estados e municípios, e depois também tive a oportunidade de atuar como América Latina, né? Baseado no Brasil, que era basicamente o oposto, né? Eu fazia a rota invertida. Mas eu queria saber, assim, dentro da sua perspectiva e principalmente de um setor tão dinâmico como o de tecnologia, como tem sido aí exercer a função, né, assim, mais por curiosidade de quem está de fora, de um governo que está começando agora, que, enfim, ainda está se engrenando, ajustando, como tem sido, né? Porque até para a gente que está aqui também é desafiador, né? Às vezes que pede uma audiência, e fala na mesma língua, se você está numa distância, né, de um escritório ali nas Açores, na Norte, ou em São Paulo, você pega um avião. Como é que tem sido para vocês aí a receptividade? Eu sei que vários dos stakeholders têm ido a algumas viagens internacionais, já estiveram nos Estados Unidos, já tiveram no Spring Meetings, e não sei se você teve a oportunidade de encontrar com eles aí, mas como tem sido a tua experiência para trazer a agenda do setor que você representa num governo ainda em formação, né? Muito obrigado, Jorge, pela sua colocação. Eu presumo que a sua posição da América Latina era quando você estava no SoftBank Group, né? Isso, SoftBank e na Kimberly-Clark. Sim, que SoftBank é um Conheço membro todo mundo. do ITI. Então, vai o que eu esqueci qual membro do painel estava falando sobre a reputação, e o Jorge tem uma reputação enorme. Então, bom, nesse sentido, como que tem sido a minha experiência lidando com um governo que está, enfim, no começo? Eu acho que essa pergunta foi bem interessante, porque eu estava no Brasil há 2 semanas, tendo reuniões com o governo. Então, devo dizer que é um momento bem interessante, exatamente por essa questão do governo estar começando, você ter ministérios que estão sendo construídos, né, que deixaram de existir, porque era o Ministério da Economia, depois dividiu com desenvolvimento, MIDIC, planejamento, enfim, é um momento interessante, porque muito da agenda ainda está sendo construído, né? Então, isso nos deu uma oportunidade de trazer, de debater muitas das pautas de interesse, muitos dos interesses do setor com esses stakeholders e trazer certas questões que não estavam dentro vamos dizer, da agenda de stakeholders específicos para a atenção deles. Uma questão, por exemplo, a inteligência artificial, que é uma questão transversal que impacta toda a economia e que muitas vezes as pessoas só percebem como uma questão de tecnologia e não como uma questão que possa impactar o setor agrícola, a educação, em coisas do tipo. Então, como o governo está no início, a gente teve essa abertura de poder fazer essa educação, de trazer para a atenção de vários stakeholders que essa é uma temática que eles têm que estar observando dentro do Congresso, né? A PL 21, entre outras questões. Então, vejo com olhos de oportunidade, mas ao mesmo tempo também é complicado, dependendo do assunto. Tem vários stakeholders que estão tentando trazer aquele assunto para dentro da sua casa, né? Vamos dizer,
questões relacionadas a plataformas digitais, enfim. Você às vezes não sabe necessariamente com qual stakeholder você tem que estar conversando sobre aquilo, então você acaba que tem que conversar com todo mundo, porque tá todo mundo brigando por espaço ali ainda, né? Então, ao mesmo tempo que você tem essa oportunidade, você tem esse desafio de tentar entender quem está lidando com cada assunto, que ainda tá tudo solto, né? E você ainda tem muitas posições que estão para ser ocupadas. Mas, enfim, eu vejo muito como uma oportunidade, até para poder estar estabelecendo essa relação de confiança e de construção de uma estou pensando no termo em inglês, eu estou tentando trazer o português, mas é uma questão de tentar construir esse rapport, né, de confiança com o stakeholder, né, para entenderem que o que a gente está falando ali não é só enfim, uma questão de uma besteira, digamos assim, a gente está ali de uma maneira séria. Então, não sei se respondi aí a sua pergunta, Jorge. Sim, assim, foi até uma provocação meio direcionada, acho que você respondeu assim muito bem, obrigado pela deferência e para mim está sendo um prazer aqui participar com vocês. Eu acho que retrata um pouco do que todos vocês falaram, né? Então, a gente, quando vai pensar no plano e quando você pega um governo novo, você tem a chance de recomeçar. Eu acho que você começa, né, esse primeiro, o beabá, que às vezes a gente já vai no automático, mas é interessante para você repensar né, você tem, né, quem são os interlocutores, quais são os assuntos e qual é a estratégia que você vai definir para cada um. Então, assim, acho que meio que o propósito fica amarrando um pouco de que cada um falou aqui, dentro da sua perspectiva, e bem interessante. A gente acaba, o que a gente faz, né, cada 4 anos a gente tem um desafio importante aí de recomeçar, né, algumas coisas, às vezes tem a manutenção, mas mesmo na manutenção, né, até isso no subnacional, alguns governos, estados, em função das alianças políticas, né, que são traçadas ali para permanecer por mais 4 anos, acaba mudando bastante. Então, acho que é um bom exercício sempre, né? A gente acaba se reciclando ali a cada novo mandato. Muito bom, obrigado e boa sorte aí, bom tiver. Diga. Eu ia falar que os desafios que o Russani colocou, a gente enfrenta aqui no Brasil também, né, Jorge? Estando aqui, acho que tem Estamos na sido um mesma. desafio para todo mundo aí, essa nova composição, com certeza. E aí, até aproveitando essa questão das mudanças, a agência reguladora é uma estrutura, né, já que você tem os técnicos quase sempre os mesmos, que mudam ali dentro das próprias áreas da agência, mais uma diretoria que é nomeada à vontade de quem está no poder, alternando ali o poder enfim, a eleição do governo com a eleição das agências reguladoras. Mas eu imagino que isso também seja um desafio na hora que a gente vai construir um relacionamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa construção do relacionamento, que você fez até essa distinção dos cargos políticos com os cargos técnicos, e como você acha que pode ser, ou qual pode ser a melhor estratégia para um profissional fazer essa construção a depender das diferenças aí que a gente vê. Maravilha, obrigada, Verô. Acho que os desafios, assim, são grandes, mas as oportunidades também, sabe? Eu não vejo com olhos tão negativos, assim, as indicações políticas para as agências, né? Assim, do ponto de vista de um profissional de RIG, porque eu sei, por exemplo, eu consigo analisar quem foi que indicou aquele diretor, então eu já consigo entender um pouco da pauta que ele vai tocar, e eu consigo entender com quais outros stakeholders ele vai se relacionar. Então, a gente que está do lado de cá, a gente pode se utilizar também de tudo isso para construir esse nosso mapa, né? Então, assim, as indicações políticas, elas acabam alterando não necessariamente o quadro técnico, mas a relevância que alguns assuntos vão ganhar dentro das agências. E a gente vê isso, inclusive, na maneira como algumas agências são reestruturadas. Então, e
para acolher e para fazer andar temas que são de interesse da diretoria, né, da nova diretoria. Então, por exemplo, na ANEEL, recentemente teve uma reorganização e a gente vai ter agora uma superintendência, acho que de transição energética. Então, acenando muito para uma pauta que o próprio governo está olhando, né? Então, toda essa questão de hidrogênio verde, essa questão de fontes renováveis. Então, isso acaba sendo traduzido um pouco para as pautas que vão ganhar maior velocidade. Então, e aí, enquanto profissionais, a gente precisa estar muito atento para isso, para quem está puxando essa pauta, quem está se relacionando com a diretoria, quem está ali influenciando, e aí, usando o termo influência do ponto de vista positivo mesmo, quem está influenciando tecnicamente, quem está trazendo subsídios, para que esses diretores toquem esses assuntos, né? E é isso, assim, a diretoria colegiada, ela não é refém do corpo técnico, então ela vai utilizar e considerar aí fatores socioeconômicos, fatores políticos para tomada de decisão. Então, como profissionais, a gente pode positivamente se aproveitar disso e traçar aí as melhores estratégias de aproximação. Então, são desafios, mas eu acho que tem mais oportunidade do que desafio, sabe? E acho que isso facilita muito o nosso papel de estar contribuindo ali com a formulação de políticas públicas. Então, é um cara mais aberto, então a gente já viu, né, diretores das agências com perfis totalmente políticos, mas que também com um aceno muito grande para o corpo técnico, na própria Anvisa, né? Tinha algumas posições assim, caras extremamente políticos, polidos, mas levando em consideração e fazendo esse jogo de cintura. Então, é muito interessante e eu acho que fica aí para nós a oportunidade de criar grandes relacionamentos. Obrigada, Jaque. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, pessoal, tudo bem? Eu queria um pouco ouvir de vocês sobre a percepção de influência política através de mídias sociais, imprensa, principalmente quando a gente tem aí uma política ainda polarizada. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Vou até aproveitar aqui a pergunta da Tânia para fazer o link com o comentário que a Rayane fez no início da fala dela sobre a questão do cidadão stakeholder, né? E aí, como é que você, talvez a Rayane sinta um pouquinho mais porque está no legislativo, e o legislativo muitas vezes é muito mais influenciável pelo que sai, pelo que está sendo falado, enfim, do que os outros poderes, mas acho que os outros também podem complementar um pouquinho. Até fazendo esse link, Rai, com o que você falou no início. Obrigada. Obrigada pela pergunta, Tânia. Você falou e eu já sorri aqui, né? É que eu acredito muito que a gente não explora como deveria essa veia de pensar a comunicação, as redes sociais, jornais e a sociedade civil como um todo para tratar os temas que a gente vai, de alguma forma, defender. Então, a gente teve, por conta da pandemia, iniciada, claro, nas eleições de 2018, mas depois, por conta da pandemia, todo mundo está, né, trancado na sua casa, utilizando um movimento de não interesse político, mas o acesso de muitas pessoas que não utilizavam tanto as redes sociais ao tema política que veio. Assim, por exemplo, a CPI da pandemia, naquela época, a gente tinha membros da CPI abrindo caixinha de pergunta no Instagram para definir quais perguntas eles fariam na comissão. A gente tinha checagem de fake news acontecendo ali no momento. Recentemente, na CPI, a CLDF está realizando uma CPI hoje para investigar os atos que aconteceram no dia 8 de janeiro. E aí, um dos últimos inquiridos, ele deu uma declaração diferente do que a foto do status dele do WhatsApp demonstrava. Então, isso não vai se perder. Os políticos aprenderam a utilizar isso, interagem muito com as redes sociais. O parlamentar com quem eu trabalho hoje fez a campanha totalmente voltada para as redes sociais, então ele conseguiu essa presença muito forte no TikTok, no Instagram, um voto entre o público mais jovem. Eu acho que entender o público-alvo do seu tema também é muito importante, porque, por exemplo,
A gente tem hoje uma maioria de pessoas mais velhas que utilizam o Facebook e não utiliza tanto o Instagram. Então, até para entender qual canal você vai utilizar, é importante também saber qual é o seu público-alvo. Então, é muito importante ter ferramentas de termômetro desse tema nas redes sociais e estabelecer contato com jornalistas, com universidades, com estudiosos que falem sobre aquele tema para subsidiar quando você for procurar, né, um deputado, para demonstrar que aquele seu ponto de vista, o seu conteúdo, ele não parte só da sua empresa, mas que ele já vem referendado e isso fortalece, né, a sua estratégia. Então, eu entendo que é muito importante, pode ser melhor utilizado e que sai na frente quem fala sobre isso hoje, porque a gente tinha antigamente o movimento dos parlamentares serem vistos, fazerem campanha eleitoral no período eleitoral e depois focarem na relação entre os seus pares, e hoje, com esse acesso à internet, eles estão em campanha eleitoral o tempo todo. Ter essa presença nas redes sociais, ser bem visto, é muito importante durante o mandato, para que eles consigam, né, se reeleger no próximo mandato ou se cacifar para outras posições políticas. Então, eu vejo como um movimento importante e eu vejo também de forma positiva. Eu acho que, por exemplo, isso é muito bem utilizado em causas de advocacy, né? A gente começa esse trabalho por aí, mas poderia ser utilizado, sim, em causas relacionadas à empresa, à regulamentação e etc. E as empresas hoje de tecnologia, aí, né, falando do Rossani, da Meta, tem feito isso. Sim, eu acho que mais que isso é importante a gente também, como eu falei no começo, utilizar situações exitosas para se inspirar e criar a sua estratégia. Sabe? Mais alguém quer comentar sobre essa Eu queria pergunta? comentar um pouquinho, acho que Rai tá certa quando ela disse que a gente podia explorar um pouquinho mais, né? Mas queria dizer como facilitou para nós aí ao profissional de Helgov as redes sociais. Então, Verô, o pessoal vai lembrar que antes, para a gente entender qual era a posição de um setor sobre determinado tema, né? A gente tinha que ir procurar o assessor. E agora já chega os bullets prontos, né, com a descrição do porquê o pessoal é contrário ou favorável a cada tema. Então já chega o documentozinho lá prontinho sobre cada item com a posição da liderança. Então, assim, isso não era tão comum, né? E agora tem ficado muito fluido e muito rápido também. E alguns setores já têm se utilizado disso. E é engraçado também a gente poder considerar essas ferramentas nesse mapeamento. Então, eu nunca imaginaria que, por exemplo, ia ter que ficar acompanhando stories, né, do parlamentar que eu sigo para entender qual que ele está tocando de pauta na quarta-feira, ou para saber o porquê ele não está na comissão que eu estou, para saber onde é que ele está, porque assim, não está na agenda oficial, mas eu sei que ele postou que está num almoço com determinada autoridade. Então, assim, isso é muito legal também para nós, que dá um pouco mais de transparência para as coisas. Então, ao invés de só confiar no que está ali na agenda, que muitas vezes não era atualizado, hoje a gente já consegue ver em tempo real aí e também se antecipar e ver quando os outros setores estão tocando outras pautas contrárias e fazer toda essa articulação. Mas era só para dizer que acho que também a gente pode utilizar muito melhor ainda as redes, mas que já tem sido excelentes instrumentos aqui para quem está do lado de cá também. Virou uma ferramenta e uma estratégia mesmo, né, para atuação. Luciane, por favor. Bom, eu acho que falar sobre isso nesse momento em que o Brasil está passando é bem interessante, porque essa dinâmica talvez mude drasticamente, mas eu acho que no Brasil, de certa forma, as redes sociais são usadas a um outro nível. Por exemplo, projetos de lei sendo compartilhados no WhatsApp antes mesmo de virarem públicos no site do Congresso, que eu acho, enfim, fascinante. Mas essa questão de usar as redes sociais para tentar, enfim, influenciar, eu acho que é algo crucial, que já, pelo menos nos Estados Unidos, vem sendo usado há bastante tempo. Antes mesmo de eu estar na posição onde eu estou agora,
enfim, vou dar um exemplo de algo que foi feito em um projeto passado, mas tentando falar sem dar muito detalhe, mas a ideia de, por exemplo, montar um documentário sobre um assunto específico relacionado à questão de energia, para depois, a partir desse documentário, as pessoas que estão envolvidas dentro desse comentário fazer um impulsionamento no Twitter com as pessoas do distrito que é relevante para o membro do Congresso com o qual a gente queria influenciar, para que as pessoas, para depois usar o que as pessoas do distrito daquele membro do Congresso estavam falando para engajar num debate direto com aquele membro do Congresso. Então, era, por exemplo, uma das atividades que eu fazia num trabalho antes do meu, onde a gente usava redes sociais de maneiras diferentes para tentar, enfim, dar suporte para o que a gente estava tentando defender no Congresso. Então, eu acho que é uma ferramenta essencial e que facilita muito esse processo de educação. Eu sei que no Brasil a gente teve um momento onde começou a se debater contas falsas nas redes sociais, enfim, que possa ter... talvez agora os policymakers estejam olhando para a questão de números e contas nas redes sociais de uma maneira diferente do que olhavam antes, por perceberem que podem existir contas falsas, mas de qualquer maneira eu acho que é uma das ferramentas principais hoje em dia para você conseguir, enfim, trazer relevância para o assunto. Essa fala do Hussani me remeteu a 2 casos que eu acho que é importante quando a gente exemplifica. Pegando do lado de cá do balcão, a gente teve recentemente o boom do ChatGPT, né? Tem se falado muito sobre o ChatGPT e teve um parlamentar, eu não lembro de qual assembleia, que ele divulgou nas redes sociais dele que tinha apresentado o primeiro projeto de lei do Brasil a ser produzido pelo ChatGPT. E aí divulgou nas redes sociais e ficou aquela coisa. E ele deixou claro que depois da produção passou para o seu jurídico checar e protocolou sem fazer alterações. E aí criou-se um fato, vários comentários, correto, etc. Dias depois ele explicou que ele escolheu como estratégia de comunicação utilizar o ChatGPT, porque o tema que ele ia tratar no PL não teria a atenção que ele precisava. Era um PL que tratava sobre o orçamento da Secretaria de Saúde, que ele vinha tentando emplacar vários dias e ninguém falava sobre. Falar que foi criado pelo ChatGPT fez as pessoas lerem o projeto, etc. Então, existe também esse movimento da comunicação dos gabinetes, utilizarem as redes sociais para pautar os pontos e para até direcionar a atuação do seu próprio mandato. E aí, indo para a parte da JAC, né, de agências reguladoras, a gente teve, por exemplo, a Bela Gil, que é uma pessoa que vinha falando bastante com agências reguladoras anteriormente, antes de fazer parte do governo, principalmente na questão de rotulagem, porque ela, né, é uma ativista defensora da alimentação saudável, por assim dizer, e ela divulgava, muito antes da gente fazer esse movimento nas redes sociais, audiências públicas das agências reguladoras, convocava a população para participar e por meio disso, consultas públicas e etc., e começou a criar esse ativismo e atrair seu público. Então, tem sempre a possibilidade de entender também influências que podem ser positivas, que podem falar isso. E aí eu acho que é muito importante entender quando a pessoa fala, porque de fato ela defende aquele tema. É claro que vai existir um contrato, vai ser um serviço, mas precisa soar verídico, né, essa movimentação. Então, é muito importante pensar nesse sentido. Durante a pandemia, a gente teve também, eu não lembro qual foi o projeto, mas que se tentava falar do ECAD, né, que é aquele valor que vem para os músicos e tentar, através disso, a tentativa era pegar o valor, não sei se cortar o valor do ECAD, mas utilizar isso para o auxílio emergencial. E aí a Anitta foi para as redes sociais, chamou o deputado, que foi autor dessa emenda, e por conta dessa movimentação das redes sociais, que, não sei, né, as organizações dos músicos, etc., não conseguiram visibilidade,
ela conseguiu essa visibilidade, essa venda caiu. Então, a gente tem casos recentes de modos diferentes que podem inspirar essa nossa estratégia. Obrigada, gente. Acho que a Jaque testou, ó, funcionou. Acho que qualquer um agora pode ser um parlamentar. Exatamente, vai facilitar quando a gente, depois eu vou testar, né? Criar uma emenda ao projeto X que trata de tema X. Vou fazer o teste para ver se já facilita nosso trabalho, inclusive com a justificativa. Acho que a Silvia queria fazer uma pergunta também, Sil. Oi, desculpa. Na verdade, era quando a gente estava falando de agências reguladoras, mas de certa forma, já que até endereçou na sua pergunta, Vê, porque vocês comentaram da importância do pós-projeto, né? Então, obviamente, a gente tem o pré-projeto, que é a nossa estratégia, o planejamento, o projeto em si, que é quando a gente começa o engajamento, mas o pós também, até para não parecer que a gente estava interessado só naquele momento, né? E aí eu fiquei pensando como aplicar isso nas agências reguladoras. Mas acho que a Jaque respondeu, e enfim, se ela tiver mais para acrescentar, ou os outros debatedores também, eu entendo que um caminho seja via os cargos políticos dessas agências, né? Aí não sei se também teria alguma estratégia para o time técnico, como que a gente mantém esse contato, né? Silvia, obrigada. Eu acho que a nossa velha e boa reunião agendada também pode funcionar nesses casos, sabe? Eu acho que com corpo técnico, acho que a gente nunca esgota, assim, raramente nesse tempo. Eu vi alguém se recusando a receber alguns setores para tratar sobre o mesmo assunto mais de uma vez, então, especialmente temas que eram mais quentes, né? Então, eu acho que essa estratégia de ir até o diretor, até o caminho político é importante fazer aí esse reforço, mas com o corpo técnico a gente pode sim marcar novamente, tentar discutir, sabe? E se vê que não é uma pessoa que está tendo muita abertura, talvez buscar uma outra pessoa dentro da mesma superintendência, da mesma diretoria ou da mesma área, mas tentar cercar ali todo o corpo técnico dessas nossas considerações. Eu acho que ainda é válido, sim, e às vezes, no mundo que a gente está hoje, às vezes a gente dá uma acelerada para outras estratégias, né? E às vezes a gente esquece de pular a parte inicial, que é o liga para fulano, entende o que ele quis dizer com isso? E aí, se ele não conseguir adiantar pelo telefone, marca uma reunião. E aí a gente já fica pensando aqui, ai meu Deus, vou acionar quem? Falar com fulano, chamar Beltrano, vou falar com o parlamentar, já até produz o texto da emenda no chat GPT, mas pula o passo inicial de fazer aí E eu super entendo, né? Porque são temas que chegam quentes, às vezes as pressões, né, das nossas diretorias também chegam de cima para baixo de uma maneira que faz a gente pensar acelerado. Mas eu acho que ir para o básico funciona muito ainda, e pelo menos eu tenho tentado mostrar isso um pouquinho aqui sempre pro meu time, sabe? Legal, obrigada. Obrigada a você. Gente, mais alguém? Alguma pergunta? Não tendo mais pergunta. Eu agradeço os debatedores, agradeço aos vocês que ficaram presentes aqui até o final, firmes e fortes, e que trouxeram aí muitos pontos legais para a nossa discussão. Todos aqui têm LinkedIn, então fiquem à vontade aí de buscar os nossos debatedores no LinkedIn, se vocês quiserem adicionar, fazer alguma outra pergunta, enfim, qualquer outro comentário. E muito obrigada a vocês, espero que vocês estejam no próximo webinar do IRELGOV, e também não deixem, por favor, de acompanhar todas as nossas iniciativas. O IRELGOV tem várias, acompanhem todas e aproveitem cada momento. Obrigada, gente. Obrigada, gente, pela atenção. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá.